Planejamento sucessório. Olá, sou Rubens Branco, da Branco Advogado. Vamos tratar aqui hoje desse tema. Dê o seu like ou dislike e se inscreva no canal. Esse é um assunto que eu estou querendo fazer há muito tempo, um vídeo para esclarecer alguma coisa. Você hoje na internet tem diversos consultores orientando as pessoas, os internautas, a fazerem planejamento sucessório, que é mais barato fazer holding familiar, holding patrimonial, etc, etc. Acontece que muitos dessas pessoas não são advogados, são pessoas que fazem consultoria de ouvir falar. E eu queria esclarecer aqui para os meus internautas, que me assistem, duas coisas: o seguinte: o planejamento sucessório, com a utilização de holdings familiares, uma proteção patrimonial dos seus imóveis, tudo isso é válido. Entretanto, é preciso verificar a legislação em vigor. Vou dar dois exemplos que na internet você não encontra esses avisos. Pelo contrário, encontra pessoas dizendo que faça uma subscrição dos seus imóveis numa empresa, porque é mais barato transferir o imóvel para a empresa pelo seu valor de custo do que se você fizer a doação, porque tem que ser pelo valor de mercado. Não é bem assim. Em cada estado tem sua própria legislação. O estado do Rio, por exemplo, se você fizer doação de cotas de uma empresa que tenha como seu principal ativo imóveis, o valor das cotas não será o valor de patrimônio que a empresa tem lá na contabilidade. Por quê? Porque o estado exige que, neste caso, ou seja, empresa que tem imóveis no seu ativo, que a empresa faça uma reavaliação desses imóveis, e então o patrimônio é o patrimônio da empresa com os imóveis pelo seu valor de mercado. Ou seja, são valores atuais e não os valores de custo, como a legislação do imposto de renda admite que se faça. Na legislação do imposto de renda, quando você vai transferir um imóvel para o capital de uma empresa, você pode fazer pelo seu valor de custo ou pelo seu valor de mercado. Então, o imposto de renda admite o valor de custo, mas a legislação estadual, que cobra o ITCMD, no caso de doação de cotas, exige que, se a empresa tiver como ativo imóveis, tem que reavaliar esses ativos ao mercado, e o patrimônio é o patrimônio a valor de mercado da empresa, não a valor contábil. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a Prefeitura do Rio de Janeiro, muito recentemente e erroneamente, a meu modo de ver, está fazendo o seguinte: quando você faz a subscrição com seu imóvel para o capital de uma nova empresa, da sua holding patrimonial, da sua holding familiar, normalmente, como o imposto de renda admite que você faça a valor de custo ou a valor de mercado, todos fazem a valor de custo. Muito bem. A Prefeitura, para que você transfira o proprietário do imóvel no RGI, a Prefeitura tem que emitir um certificado de isenção daquele imóvel. Por quê? Porque a Constituição e o Código Tributário diz que a subscrição de capital de imóveis para uma empresa não está sujeito ao ITBI. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro, com base em uma decisão do STF, que a Prefeitura interpretou, a meu modo de ver, erroneamente, está fazendo o seguinte: vamos dizer que você tem um imóvel cujo custo é 100, e o valor de mercado, ou o valor venal desse imóvel lá no carnê do IPTU, seja 500, porque o Estado, como vocês sabem, todo ano avalia esses imóveis para fins do IPTU. Então você subscreve o capital da empresa por 100, que é o valor de custo que você tem na sua declaração. Só que na Prefeitura o valor venal, ou no Estado, o valor venal é 500. A Prefeitura te dá isenção sobre o 100 e te cobra ITBI sobre o 400, entendendo que, como o valor que você colocou no capital é só 100, a diferença disso para o valor de mercado está sujeita ao ITBI. Ou seja, obriga você que, antes de fazer a operação, entre com um mandato de segurança na Justiça para confirmar que a subscrição pelo valor de 100 tem que ser totalmente isenta de ITBI, não havendo que se cobrar ITBI sobre a diferença entre o custo e o valor de mercado. Esses itens são muito importantes porque, às vezes, planejamentos que são feitos para
fazer uma antecipação da sucessão, são desfeitos por conta desses impostos que normalmente os ativos, quando são muito antigos, têm valores muito baixos, só que o valor de mercado vai incidir, segundo a prefeitura, o ITBI de 3%. Então, vocês têm que ficar alertas para sempre que for fazer um planejamento de subscrição de capital de imóveis para o capital de uma empresa ou de doação de cotas, né, para os seus herdeiros, tem que verificar a legislação do estado onde estão localizados aquele imóvel e verificar com um advogado especialista se existirá ou não o ITBI ou o ITCMD naquela transação. É isso aí, pessoal.